Todos concordamos em não dar presentes este ano, disse a minha mãe, enquanto os filhos do meu irmão desembrulhavam iPhones, um computador de jogos de 3.500 euros, e bilhetes VIP para um concerto. Estás a exagerar, sorriu o meu pai com desdém. Eu limitei-me a acenar, vesti os casacos dos meus filhos, e nessa noite, cancelei todas as subscrições partilhadas, cartões e pagamentos que estavam em meu nome. De manhã, tinha 63 chamadas não atendidas e 2 polícias à minha porta. Chamo-me Duarte Silva. Tenho 35 anos. Sou o filho mais velho, marido da Catarina, pai de 2 filhos que adoram caixas de cartão mais do que qualquer brinquedo lá dentro. Sou a pessoa que arranja o Wi-Fi, que se lembra dos aniversários, que mantém o grupo de mensagens vivo e que paga as coisas de que ninguém fala. Na véspera de Natal, a sala dos meus pais cheirava spray de canela e a pó quente vindo do aquecedor. O meu irmão, Rui Carvalho, entrou 20 minutos atrasado, com os óculos de sol na cabeça como se tivesse acabado de aterrar de uma digressão. A sua mulher, Mariana, tirava selfies perto da árvore. Os 2 filhos deles corriam em círculos, já excitados. A minha mãe colocou-se à minha frente enquanto eu tirava o casaco. Bateu-me no peito como se o tecido fosse dela. Todos concordamos em não dar presentes este ano, disse. Baixo, mas firme. Foi uma época difícil para todos. Não faças uma cena. Pisquei os olhos. Eu não tinha trazido nada. Ainda bem, acrescentou o meu pai, reclinado na poltrona. Nem levantou os olhos. Sem pressão. Estamos a focar-nos em estar juntos. A Catarina apertou-me a mão. Os nossos filhos entraram com uma lata de bolachas que tinham decorado sozinhos. Montanhas de glacê e demasiadas pepitas vermelhas. Senti-me bem, até aliviado. Sem presentes não havia comparações. Então, a Mariana bateu palmas. Presentes! Cantou, como apresentadora de um concurso. O Rui piscou o olho às crianças. Exceção especial, disse. Do Pai Natal. A minha mãe não disse uma palavra para impedir. Limitou-se a endireitar uma almofada no sofá, como se isso fosse mais importante. O filho deles rasgou o papel de uma caixa quadrada. Um iPhone. O mais recente. Gritou como se tivesse visto Deus. A filha abriu cuidadosamente um maço de bilhetes VIP. 3 noites. Primeira fila. Uma cantora pop do Festival da Canção, cheia de tatuagens brilhantes. A minha filha tinha desenhos dela no caderno. A caixa grande foi a última. Um computador de jogos com luzes como uma discoteca. Um cartão colado em cima. Para a escola também. A sala explodiu em aplausos. O meu pai até se levantou. Mãos atrás das costas, a acenar da mesma forma que faz nos estendes de automóveis. A minha mãe levou a mão ao peito. Ó, Rui! Mas nós tínhamos dito, sorriu enquanto dizia isto. O Rui encolheu os ombros. É Natal. Olhou para mim como se fosse uma piada privada. O meu filho olhou para a irmã e depois para as bolachas que tinham feito. Estudou a caixa do iPhone como se fosse um planeta. Muito brilhante. Podemos brincar com a caixa depois, não podemos? A minha filha apertou a lata de bolachas contra o peito. O lábio tremeu daquela forma teimosa que ela odeia mostrar. A minha voz saiu plana. Então a regra de não haver presentes era. A minha mãe inclinou a cabeça. Ninguém disse que não podias trazer algo pequeno. Os olhos desceram pelo meu camisola como se eu tivesse falhado no código de vestuário. Além disso, o Rui paga tantas coisas durante o ano. Deixe-o ter o seu momento. A Mariana riu. Não sejas dramático, Duarte. Sabes como fica sensível. O meu pai voltou a sorrir sem me encarar. Estás a exagerar. Olhei para os meus filhos. A Catarina olhou para mim por um segundo. A sala era apenas barulho de fundo, como um aspirador. Não ia chorar à frente deles. Não ia discutir por causa de papel de embrulho e regras que só se aplicavam a mim. Casacos, disse baixinho aos meus 2. Mantive a cara neutra, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ajudei a minha filha a meter o braço na manga. O meu filho colocou as bolachas de volta na lata, com cuidado, como se fossem vidro frágil. A minha mãe avançou. Não estão a sair. Não sejam tolos. O sorriso do Rui alargou-se. Homem, vá lá. Fica. Não é assim tão grave. Abri a porta da frente. O ar frio cortou o cheiro de canela falsa. Feliz Natal, disse. Não bati a porta. Não fiz discurso. Apenas saí com a minha família, descendo os degraus para a geada que parecia verdade.
Uma noite destas não começa do nada. Constrói-se com 1000 pequenos sim, eu pago. Cresci numa casa onde o dinheiro era um humor. Quando meu pai estava bem disposto, as contas pagavam-se sozinhas. Quando não estava, uma luz acesa era um ataque pessoal. O amor da minha mãe vinha com matemática. Fizemos tanto por ti, dizia ela, e depois entregava-me uma fatura disfarçada de memória. O Rui era o filho de ouro. Alto, carismático, surfava na sorte como se fosse uma habilidade. Quando os professores ligavam para casa a falar da energia dele, a minha mãe dizia que o Rui era adotado. Quando eu trazia para casa o quadro de honra, ela respondia, claro, e pedia-me para ficar calado para que o Rui pudesse concentrar-se. Aos 17 anos, arranjei trabalho a lavar pratos numa pastelaria. O Rui usava o carro que eu tinha poupado para comprar, porque a situação do dinheiro da gasolina dele era sempre complicada. Aos 19, assinei como fiador de um cartão de estudante para ele poder criar histórico de crédito. Ele construiu-o como uma fogueira, taxas de atraso, adiantamentos de dinheiro, depois lágrimas quando a minha mãe encontrou o extrato. Vocês que resolvam isso, disse ela, passando-nos a conta. Eu resolvi. Eu resolvia sempre. Avançando no tempo, casei-me com a Catarina. Alugamos um pequeno T2 com uma janela que rangia. Os nossos filhos partilhavam o quarto e achavam que era como acampar. Eu trabalhava numa empresa de saúde. A Catarina ensinava no jardim de infância e chegava a casa com purpurinas coladas ao pescoço como medalhas. Vivíamos dentro das nossas possibilidades e, por vezes, abaixo delas. Eu controlava subscrições, geria prazos de pagamentos, preparava almoços, fazia listas. O meu salário não era glamouroso, mas era limpo. Cada euro tinha um destino. O grupo da família no telemóvel tinha outros planos. Mãe, o RTP Play está estranho. Pai, Duarte, o login do Sport TV outra vez. Rui, mano, podes pôr-me no teu Finac Plus? Mariana, o meu cartão está a portar-se estranho. Estranho significava maximizado. Eu adicionava-os. Era mais fácil do que a discussão. 25 euros aqui, 10 ali, 75 por ano. Uma gota constante até o balde encher. Os trabalhos do Rui mudavam com as estações, vendas, startups, um projeto no Sapo Vídeos. Teve uma fase de blog em que escrevia sobre cultura de esforço, sentado num sofá cujo acesso à internet eu estava a pagar. Investe em mim, disse-me uma vez. A sério, somos família. Eu não investi. Mas comprei sapatos escolares para os filhos dele quando a Mariana me enviou uma mensagem às 11 da noite com a palavra emergência. Na manhã seguinte, a minha mãe publicou uma memória no RAI 5 a dizer o quanto se orgulhava dos filhos. Os likes foram todos para o Rui. Quando compramos um Renault Scenic em segunda mão, o meu pai disse, chique. Quando o Rui fez leasing de uma Nissan Navara maior do que a nossa cozinha, o meu pai comentou, só se vive uma vez. Quando saltamos umas férias no Algarve para arranjar a torneira a pingar, a minha mãe perguntou por que éramos tão negativos. Há 2 verões, o meu pai esqueceu-se do imposto da propriedade. Ligou-me como um operador de telemarketing, rápido, simpático, urgente. Amigo, podemos perder a casa. Organizei um plano de pagamento, sentei-me com ele à mesa da cozinha para configurar o débito direto. Ele acenava durante as instruções como um turista distraído. A minha mãe fez limonada e disse-me que eu era um bom filho. Um mês depois, contou a um vizinho que tinha gerido tudo sozinha. Quando a internet deles foi abaixo, o meu telemóvel explodiu como um alarme de incêndio. A televisão está a dizer qualquer coisa sobre DHCP. Conduzi até lá. A Catarina ficou com os nossos filhos e enviou uma mensagem, traz leite. Arrastei-me atrás do móvel da televisão, pó na boca, a verificar cabos. O Rui apareceu a meio da crise com uma grade de cervejas. Então, nerds? Disse ele, abrindo uma. O meu pai riu-se como público de concurso. Eu resolvi. Ninguém agradeceu. A minha mãe pediu-me para ficar a ajudar a Mariana a escolher cores de tapetes. Todos os dezembros havia uma nova regra sobre presentes. Sem presentes este ano, depois da terceira mudança de emprego do Rui. Só feitos à mão, depois de a loja de moda da Mariana ter fechado. Amigo secreto com limite de 20 euros, depois das contas da colonoscopia do meu pai. E todos os anos alguém quebrava a regra, e nunca era eu. A Mariana aparecia com cachecóis de designer que dizia ter encontrado em promoção. O meu pai revelava um grelhador que precisava de uma extensão própria. A minha mãe dava ao Rui só uma coisinha que parecia tirada de um anúncio de relógios. Quando eu levava bolachas e uma fotografia moldurada dos netos, a minha mãe chamava de atencioso. E logo depois dizia, não é pelo dinheiro.
Mas era sempre. Os pequenos pedidos ganharam dentes. O Rui enviou-me um pedido no MBWay com a nota basquetebol dos miúdos. A Mariana escreveu: Olha, podes pagar a visita de estudo desta vez? Não me deixam escrever sem cartão, e o meu está estranho. Estranho. A minha filha perdeu a feira do livro porque o envelope com o dinheiro se perdeu na escola. Abracei-a e disse-lhe que íamos à biblioteca municipal. Nessa noite, aprovei um pedido de 200 euros com a etiqueta uniformes. Quando falei de orçamento, a minha mãe suspirou. Duarte, para de contar. É Natal. Não sejas mesquinho. Mesquinho era a palavra para qualquer limite que eu tentasse impor. Quando disse, vamos tirar toda a gente do meu Finac Plus. Não é seguro. A minha mãe respondeu, a família partilha. Quando pedi, por favor, não distribuam o meu login. O meu pai replicou, não são códigos nucleares. Eu mudava as palavras passe, depois voltava a mudá-las de novo após as chamadas telefônicas. O caminho de menor resistência era uma trincheira que eu continuava a cavar. 2 semanas antes desse Natal, o Rui publicou uma fotografia dos filhos dele numa Vorten. O brilho nos olhos deles era evidente. Grande surpresa a caminho, escreveu ele. A Mariana comentou com uma sequência de emojis de presentes. A minha mãe reagiu ao post como se estivesse na folha de pagamentos. No grupo da família, ela escreveu: Este ano, nada de presentes, pessoal. Os tempos estão difíceis. Eu respondi: Percebido. O meu pai reagiu com um polegar para cima. A Mariana mandou um floco de neve. O Rui não disse nada. A Catarina perguntou-me se eu estava bem com isso. Estou, disse eu. Estava cansado. Queria apenas chocolate quente, jogos de tabuleiro com peças em falta, e silêncio. Fizemos bolachas com os nossos filhos e pusemos-las numa lata. Estavam horríveis de aspecto. Sabiam perfeitas. Dormi bem. E depois entramos na sala dos meus pais e o meu filho aprendeu como é um iPhone quando não há presentes. Viu a mão do primo envolver-se em torno de um futuro que lhe tinham dito que não existia. A minha filha abraçou a lata de bolachas e tentou não chorar, porque chorar faz a avó dizer dramática. As pessoas pensam que o pior são os presentes. Não é. É a história à volta deles. A forma como a minha família consegue dobrar qualquer regra num círculo que encaixa no Rui como uma auréola. A forma como me olham como se eu estivesse a segurar um livro de contas, enquanto eles seguram amor. De volta ao carro, os nossos filhos estavam em silêncio. A Catarina ligou os aquecedores dos bancos. Calor lento sob o frio. Ninguém me culpou. Ninguém disse nada. Esse silêncio, educado, cuidadoso, foi a coisa mais ruidosa que já ouvi. Em casa, pus a lata de bolachas no balcão. As pepitas vermelhas pareciam sangue de purpurina. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da minha mãe. Foste mal educado. Depois outra. Ficamos envergonhados. Depois, do meu pai. Cresce. A Catarina estava ao meu lado, encostada ao balcão. Disse ela. Acabou. Não levantei a voz. Soou como pousar um livro numa prateleira. Um final suave. Ela acenou. Então faz. No meu mundo não se vira uma mesa. Puxa-se um fio e o pano desliza limpo. Abri o grupo da família. O meu polegar pairou. O Rui tinha enviado uma foto do filho com o iPhone, 2 dedos no ar como um troféu. Legenda: Milagre de Natal. A Mariana acrescentara: ele merece o melhor. Escrevi. A partir de hoje, vou cancelar todas as subscrições, cartões e pagamentos em meu nome. Atualizem os vossos próprios. Tem 24 horas para descarregar o que precisarem. Depois disso, as minhas contas são minhas. Não carreguei em enviar. Ainda não. Velho hábito. Mostrar primeiro à mãe. Pedir permissão sem admitir. A Catarina lavou-me as mãos. Não precisas de explicar. Já explicaste durante 10 anos. Carreguei em enviar. Um pequeno sopro digital. Depois abri a aplicação do banco. As minhas mãos não tremiam. Percorri os débitos automáticos, RTP Play Família. SIC Filmes Família. Sport TV do pai. Finac Plus. Mel Cloud do Rui. Uma linha de telefone que tinha adicionado há 3 anos apenas por um mês, para um desconto de empreiteiro da Mariana. O estômago apertou. A Catarina colocou um caderno ao meu lado. Uma caneta. Já conheces a lista? Conhecia. Cancelei primeiro a linha telefônica extra.
A aplicação da operadora perguntou: tem a certeza? Como um amigo. Sim. Removi utilizadores secundários. Mudei a palavra passe do Finac Plus. Desativei Pause Out. Retirei cartões gravados na conta do Rui. Acabei com o Sport TV, atualizei os perfis de streaming para apenas nós. Cancelei a Mel Cloud que debitava no meu cartão dispositivos que nem eram meus. As notificações empilharam-se. Fez alterações ao seu plano. O método de pagamento foi removido. A sua conta irá expirar. As mensagens acenderam o grupo como uma máquina de pinball. Rui, mano, que estás a fazer? Mãe, Duarte. Não. Pai, volta a pôr. Mariana, estás a falar a sério agora? É Natal. Eu, sim. Partilhar contas e cartões não é seguro. Tratem dos vossos. Rui, uau. Delírio de poder. Mãe, falamos amanhã. Desativei os alertas do chat. Não o grupo, só o barulho. A Catarina deu-me chá quente. Cheirava hortelã e página limpa. À meia-noite, entrei no nosso cartão conjunto e removi o Rui como utilizador autorizado. Desativei a compra rápida no Finac Plus. Cancelei 3 subscrições que já nem me lembrava que pagava, até a aplicação piscar a vermelho. Às 12h40 da manhã, viu, a velha mensalidade do ginásio que o meu pai tinha posto no meu cartão depois de ter perdido a carteira. Nunca tinha ido. Cancelei. A aplicação perguntou se queria deixar um motivo. Escrevi: deixou de ser útil. Não estava zangado. A raiva já tinha sido gasta entre o iPhone e o não sejas dramático. Era outra coisa. Senti-me como se estivesse a apertar cintos de segurança. Às 1h12, a Catarina foi para a cama. Parou na ombreira da porta. Tenho orgulho em ti. O meu peito apertou de uma forma boa, como um abraço por dentro. Às 1h30, ativei alertas de fraude nos meus cartões, pus notificações de viagem para as férias da Páscoa, configurei autenticação em 2 fatores, onde antes era apenas uma oração. Às 2h04, abri um novo grupo familiar. Eu, a Catarina, os nossos filhos como espaço futuro para quando forem maiores. Dei-lhe o nome Artone. Enviei uma mensagem. Noite de cinema amanhã. Pipocas, vocês escolhem. O tablet do meu filho apitou na outra divisão. Ele ia ver de manhã e sorrir. Às 2h30, terminei. Não perfeito. Mas terminado. Dormi. Às 6h10 da manhã, a campainha tocou. Pelo olho mágico vi 2 uniformes e os meus pais na varanda, como um mau cruzamento de sitcoms. O meu pai tinha a cara do "sou razoável". A minha mãe agarrava o Rob como se tivesse sido arrastada da cama pela própria injustiça. Abri a porta. Bom dia. Um dos agentes falou, voz calma. Recebemos uma chamada sobre uma disputa familiar. Está tudo bem aqui? A minha mãe atirou-se logo. Ele roubou-nos os serviços. Disse, espetando um dedo em mim. Bloqueou-nos o acesso às contas, e a voz quebrou no ponto certo. Temos netos que não conseguem ver os programas. O meu pai acrescentou. Ele ameaçou-nos com dinheiro. Olhei para o agente. Enviei ontem à noite uma mensagem a dizer que iria deixar de pagar contas que estão em meu nome. Todos os logins e cartões estão no meu nome. Não houve ameaças, apenas limites. O segundo agente lançou um olhar à minha mãe. Senhora, isto parece uma questão civil. O rosto da minha mãe mudou. Ele é instável, disse. Estamos preocupados com as crianças. Tentou espreitar para dentro de casa, como se a minha sala fosse uma cena de crime. Atrás de mim, a Catarina entrou no campo de visão. Rabo de cavalo, camisola, calma. Os nossos filhos estão a comer panquecas em forma de bonecos de neve, disse ela. Querem uma? O primeiro agente fez um pequeno sorriso, como se não fosse suposto. Não precisamos de panquecas. O meu pai tentou outra abordagem. Filho, liga de novo até depois das festas. Não, respondi. Um texto do Rui surgiu no ecrã bloqueado como um balão de banda desenhada. Põe o Sport TV de volta ou juro. Virei o telemóvel ao contrário. A minha mãe olhava para mim como se eu fosse uma porta que devia manter aberta. A família não faz isto. A família não faz uma pessoa pagar tudo e chamar a isso amor, respondi. O agente pigarreou. Se não há ameaça e todos estão em segurança, vamos embora. Os olhos da minha mãe encheram-se de lágrimas de uma forma que já tinha visto 1000 vezes. Sempre havia tempo para virar a situação. Duarte, não faças isto, sussurrou. É Natal. É,
disse eu. Vão para casa. Foram-se embora com um último olhar que dizia que isto não tinha acabado. Os agentes acenaram despedidas educadas. A porta fechou. A casa suspirou. O meu telemóvel vibrava sem parar. 63 chamadas não atendidas. Depois 70. Um vórtice. Mãe, pai, Rui, números desconhecidos. A Mariana foi a maiúsculas no grupo. Os meus filhos não conseguem ver nada. O Rui enviou uma nota de voz. Não a ouvi. O meu pai escreveu. Criamo-te como se fosse uma conta a pagar. Fiz café. A Catarina virava panquecas de boneco de neve, com os olhos ligeiramente tortos. O nosso filho perguntou. O que significa VIP? Expliquei. Significa que alguém decidiu que tu eras importante. Ele acenou como se fizesse sentido. Às 9, a minha mãe ligou de um número diferente. Atendi, porque um corte limpo significava que eu podia escolher os meus momentos. Estás a humilhar-nos, disse ela. Não publiquei nada. Apenas cancelei pagamentos. Estás a castigar os filhos do teu irmão. Estou a alimentar os meus. Silêncio. Depois. Fizemos tanto por ti. Fizeram algumas coisas. Eu fiz muito por vocês. Esse livro de contas funciona nos dois sentidos. Ela inspirou bruscamente. O dinheiro não é tudo. Ontem à noite, foi. Clique. Às 10, o Rui ligou e entrou logo em modo de ataque. Seu mesquinhozinho. Interrompi. Não fui alto. Aqui está a verdade. Usaste os meus cartões. Usaste o meu login. Não pediste. Habituaste-te a pensar que a minha carteira era um recurso familiar. Não é, arranja as tuas contas. Se precisares de ajuda a criá-las, envio-te uma lista. Tu achas que és melhor do que nós? Acho que acabei de ser o vosso banco. Ele riu como uma tosse. Queres que falhemos? Quero parar de falhar com a minha própria família. Usou a arma mais velha que tinha. A mãe disse que sempre tiveste ciúmes. Eu estava cansado. Não vamos fazer isto. Desliguei. Não bloqueei ninguém. Não estava a fugir. Apenas não estava disponível. Ao meio-dia, a minha mãe enviou uma longa mensagem no grupo grande. Uma performance que eu podia ter feito playback. Amamos-te, mas isto não é como a família age. O teu pai e eu estamos desiludidos. O Rui está devastado. As crianças estão confusas. Lembra-te de todas as vezes que te apoiamos. Veio acompanhada por uma foto da pilha de presentes da noite anterior. Todos a sorrir. Respondi uma única vez. Já não vou partilhar contas, cartões ou despesas. Daqui para frente, qualquer ajuda será discutida e registrada. Sem surpresas. Sem culpa. O meu pai enviou-me em privado. Estás a deixar a tua mãe doente. Volta a pôr. Eu? Não. A Mariana. Acho que já sabemos quem tu és realmente. Eu? Sim. Então algo estranho aconteceu no grupo. A minha tia, sempre discreta, escreveu. Muito bem, Duarte. O primo João adicionou um polegar para cima. A viúva do meu tio, que raramente fala, escreveu. Nós fizemos o mesmo no ano passado. Melhor decisão que tomamos. O fio engasgou. A minha mãe saiu do grupo. Saída dramática. A Mariana seguiu. O Rui renomeou o grupo, Família Sem Traidores. Depois também saiu. A casa ficou em paz. As crianças construíram um forte de almofadas. A Catarina rastejou para dentro com eles e enviou-me uma foto de 3 cabeças alinhadas, todo o cabelo e faces suaves. Guardei-a. À tarde, abri uma folha de cálculo. Velho padrão, mas desta vez não era para tapar fugas. Era uma lista de coisas que podia acrescentar à nossa vida agora que a gota parou. Aulas de natação. Um par novo de botas para Catarina. O peditório da biblioteca que a minha filha queria apoiar com dinheiro de autocolantes. Um fim de semana no Barato Cabana junto ao Lago da Albufeira, na primavera. Dei ao ficheiro o nome de Sim. Às 3, o meu pai deixou um voicemail. A tua mãe está a chorar. Seu homem. Apaguei. Às 4, a minha irmã, meia-irmã, tecnicamente, pelo lado da mãe, enviou-me uma mensagem pela primeira vez em meses. Tenho orgulho em ti. Cancelei o meu FNAC Plus de família no ano passado. Eles ainda falam nisso no Natal. Eu levo tarde e ignoro. Obrigado, respondi.
Ela enviou um emoji de tarte e uma pequena faca. Rimos-nos os dois, mesmo em texto. À noite, a tempestade passou de fúria a silêncio. Eles estavam a criar novas contas, a perceber que teste grátis significa pôr um lembrete no calendário. A minha mãe publicou uma foto de um puzzle com metade das peças montadas. Legenda: a fazer a nossa própria diversão. Uma farpa. Não a apanhei. Nós fizemos noite de cinema. O nosso filho escolheu um velho filme de animação. A nossa filha escolheu o canto do sofá que engole. Fiz pipocas na panela, porque a versão de micro-ondas dá dor de cabeça a Catarina. A meio do filme, o meu telemóvel vibrou com um número novo. Somos o serviço de streaming. Notamos que cancelou. Rime alto. As crianças mandaram me calar com dramatismo. Depois de deitar as crianças, a Catarina e eu sentamo-nos à mesa, cotovelos a tocar. Achei que o teu pai ia insistir mais. Vai insistir, respondeu ela. Ele precisa de plateia. E agora, o que acontece? Agora o nosso dinheiro é o nosso dinheiro. Expliquei. Se quiserem alguma coisa, que peçam. Se dissermos que sim, é com limites. E no próximo Natal, vamos estar fora da cidade. A ideia assentou limpa, algures com cheiro a canela verdadeira. Limpamos a cozinha. Sentiu-se como apagar um quadro branco depois de anos de rabiscos. Dias depois, a minha mãe enviou uma mensagem curta. Ainda estamos convidados para o recital das crianças? Fiquei a olhar durante uns segundos. Só precisei de ler uma vez. Sim. Por favor, não tragam presentes. Basta virem a horas. Ela respondeu com um ponto final. Não era um sim, nem um não. Apenas um ponto. Está bem. O Rui não ligou desde a explosão. Fez uma story sobre família falsa e haters e publicou numa aplicação que eu nem uso. A Mariana gostou com 3 emojis de fogo. Os filhos deles ligaram aos nossos a perguntar se ainda podiam vir cá construir fortes de almofadas. Sim, dissemos. A nossa porta não é um banco. Continua a ser uma porta. O meu pai tentou mais uma vez, deixou uma mensagem de voz, seu homem, que soava como um anúncio a tempo partilhado. Não retornei. Não preciso de defender um limite que mantém a minha casa de pé. Continuo a pensar no meu filho, junto à árvore, a fingir que a caixa era parte divertida. Continuo a pensar na forma como a minha filha agarrou uma lata de bolachas feias. Cresci treinado para acreditar que amor significava provar valor através de pequenos pagamentos. Acabou. Já não pago para ter permissão de ser respeitado. Agora a casa está mais silenciosa. O orçamento é honesto. Os nossos filhos perguntam: podemos ter chocolate quente com mini marshmallows? E eu digo: sim. Sem verificar primeiro se o Rui precisa de dinheiro para combustível. A Catarina deixou de andar com um molho de recibos na carteira para o caso de ser preciso. Cancelei a subscrição de uma dúzia de e-mails familiares que nem eram meus. Ontem à noite, a minha tia enviou-me uma captura de ecrã. A minha mãe tinha criado a sua própria conta de streaming. Os ícones de perfil eram genéricos. Sem nomes carinhosos, apenas utilizador 1. Rime sozinho. Eles vão sobreviver. Sempre sobrevivem quando têm de o fazer. Eis o que compreendo agora: não consigo tornar os meus pais justos. Posso tornar a minha casa segura. Não consigo impedir o Rui de escolher os holofotes em vez das listas de supermercado. Posso escolher não acender o palco para ele. Se os meus filhos aprenderem alguma coisa com isto, que seja que amor não é uma conta aberta por culpa. É uma mesa onde te sentas porque todos trazem algo, nem que seja o sal e uma boa piada. Eu não acabei com o Natal. Acabei com a história onde eu era carteira extra com um sorriso. Continuo a ser o que arranja o Wi-Fi, lembra aniversários, mantém conversas de grupo vivas. Continuo a ser eu. Só já não sou o banco deles. Sem mais cartões partilhados. Sem mais extras secretos. Sem mais coisas estranhas quando um cartão recusa e nem é meu. Se ajudar, é claro. É planeado. É meu para dar. Não estou a exagerar. Estou farto de ser usado. E essa é toda a moral. Simples como uma panqueca em forma de boneco de neve. Não vou ser castigado por ter limites. Não vou confundir acesso com amor. Não vou ensinar aos meus filhos que generosidade significa ignorar injustiça até parecer normal. Eles podem ficar com os bilhetes VIP. Eu fico com a minha família. E desta vez sou eu quem decide quem entra.